Monteiro, que nos vem trazer a experiência da cultura de sustentabilidade da Auchan. Paulo, penso que já me está a ouvir. Sim, sim. Pode compartilhar a sua tela. Muito bem, penso que estará tudo bem neste momento. Só pôr em slideshow. E agora Perfeito, sim. Agora sim. Muito boa tarde a todos. A começar naturalmente por agradecer a amabilidade do convite da EFE e já agora também saudar a coragem de organizar este evento nestes moldes e também aproveitar para agradecer a vossa presença e esperar que a partilha dos próximos minutos vos possa ser útil. Enfim, uma breve síntese dos temas que me proponho abordar e, sem mais delongas, entrar, digamos, aqui no tema principal. Não seria difícil que cada um de nós identificarmos múltiplos e variados argumentos a justificar a pertinência do tema da sustentabilidade. Eu penso que há um argumento que só por si é suficiente, é o facto de que a Terra está em sofrimento, está em esforço, em sofrimento e precisa da nossa ajuda. O quadro que aqui podem ver, penso eu, que é bastante elucidativo, procura retratar um conceito que é o ecological overshoot, ou seja, o esforço que em cada ano o planeta Terra tem que fazer para recuperar dos recursos renováveis que são gastos. E, portanto, podem verificar que desde a década de 70 que estamos em déficit. No ano 2020, digamos, precisávamos em tese de mais 0,7 planetas Terra para recuperar todos os gastos que vão ser, enfim, de recursos utilizados este ano, e o panorama é naturalmente preocupante, a nada se fazer, como podem verificar, no ano 2030 precisaremos de 2 planetas Terra para, no final desse ano, repor os recursos que utilizámos para trás. Portanto, é de facto, enfim, a Terra a lançar uma mensagem lacinante, à qual não podemos naturalmente ficar indiferentes. Bom, se olhamos para o espaço europeu, digamos, o valor sobe de 1,7 para 2,8, ou seja, o conjunto de recursos hoje utilizados no espaço europeu, e tem aqui uma panorâmica global de como é que eles se desdobram, precisaríamos de 2,8 planetas Terra para repor os recursos gastos num só ano. Continuando esta viagem do macro para o micro, e quando olhamos para Portugal e, sobretudo, tendo em conta aquilo que são os critérios que podem ver aqui do canto inferior esquerdo da apresentação, enfim, a gestão de recursos, a gestão financeira, a gestão, enfim, humana e aquilo que são os dividendos, os clean revenue, portanto, os dividendos verdes, enfim, constata-se, infelizmente, que Portugal não tem qualquer empresa sustentável de acordo com estes critérios. E, portanto, aqui chegados, a questão que se coloca é o que fazer. E eu diria que o que há que fazer é o caminho das pedras. É walk the talk, é meter mãos à obra, enfim, caminhar o caminho e, desde logo, dica número 1, olhar para aquilo que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indicados pelas Nações Unidas e, em função, enfim, de cada um dos setores, cada uma das áreas de atividades das vossas empresas, procurar identificar aqueles que de alguma forma têm alguma relação direta ou indireta com a vossa área e que podem servir de referencial para mudanças. Enfim, dica número 2, se é que me é possível, enfim, tratar as coisas desta forma um bocadinho mais pragmática, o passo seguinte, eventualmente, é ouvir os stakeholders, aquilo que nós no Auchan chamamos a auscultação das partes interessadas e, portanto,
enfim, tem aqui um exemplo de um exercício que realizámos em 2019, em que ouvimos, enfim, mais de 1000 clientes, 647 colaboradores, fornecedores, organizações não governamentais, e isto permitiu-nos criar uma matriz bidimensional, como podem aqui ver, que articula aquilo que são as preocupações expressas, enfim, por este conjunto de stakeholders, com aquilo que, digamos, são os objetivos escolhidos pela OSHA. E, portanto, isto permitiu fazer uma grelha hierarquizada em que definiu um conjunto de temas prioritários e, portanto, de acordo com a minha experiência, é de facto um passo que pode ser bastante útil. Terceira dica é o caminho da certificação. Certificação obriga a diagnóstico, obriga a metas, obriga a compromissos, obriga a revisões, obriga a calibragem e, portanto, as certificações acompanham-se de um caderno de encargos que obriga a um profundo raio-x sobre as nossas organizações e que nos ajuda a criar a moldura, digamos, dos passos futuros. Enfim, no caso Vertente, desde 2006, portanto desde há 14 anos, que a OSHA é a única empresa no seu setor de atividade, no retalho alimentar, que tem a certificação em responsabilidade social. O mesmo se passa para a área ambiental. E, portanto, também aqui o processo de certificação obriga a um profundo olhar interno, obriga a compromissos, obriga a exercícios de equilíbrio, o que é possível fazer em tempo útil, como equilibrar os nossos compromissos e as nossas iniciativas com o respectivo custo económico e como é que isto, enfim, integra a nossa estrutura de profit and loss e, portanto, no caso de Vertente também, só para partilhar este exemplo, neste momento o Grupo Auchan tem 13 lojas com certificação ambiental, estamos a trabalhar na certificação das restantes, mas, mais uma vez, é um passo importante para irmos consolidando processos. Enfim, se eu quisesse utilizar aqui uma metáfora, que penso que todos, enfim, reconhecerão, a metáfora da saúde, uma coisa é eu dizer, enfim, sinto-me bem, ou, enfim, não há dúvida que sou uma pessoa altamente saudável. Outra coisa é, enfim, ter um atestado, enfim, fiz um check-up completo, eventualmente um check-up até que identificou áreas de melhoria, trabalhei essas áreas de melhoria, voltei a fazer o check-up, está tudo bem, de atenção aos níveis de colesterol e, portanto, é este processo metódico, de detalhe, que é preciso fazer. Bom, e eu diria, dica número 3, em termos de processos, é o relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade é o momento em que partilhamos com a comunidade, em que dizemos o que é que fizemos, que objetivos atingimos, quais foram os que não atingimos, partilhamos metas, assumimos compromissos para o ano seguinte. Enfim, tem aqui um exemplo do que é o relatório de sustentabilidade de 2018 e, portanto, não há, do meu ponto de vista, e se me perguntassem qual era a síntese que eu faria destas primeiras observações, não há aqui passos mágicos para trilharmos o caminho de tornar as nossas organizações mais sustentáveis. Há um primeiro exercício de diagnóstico, há depois, enfim, pôr-nos ao caminho e não há dúvida que, digamos, o processo da certificação por um lado e do relatório de sustentabilidade obrigam-nos, entre aspas, de facto, enfim, a esta abordagem metódica. Bom, naturalmente que cada empresa, em função da sua área de atividade, do seu ramo de negócio, identificará aquilo que são, eventualmente, iniciativas a tomar. Eu diria, e gostava aqui de dar talvez a última dica, numa lógica incremental. Diz-me a minha experiência, mas também a vasta bibliografia sobre o tema, de que as empresas, enfim, não se tornam sustentáveis nem por passe de mágica, nem por uma inovação, enfim, fantástica num produto ou num processo, até porque, como viram atrás, as empresas sustentáveis são avaliadas em 3 pilares, o pilar social, o pilar do ambiente e o pilar da governance, e, portanto, dificilmente é uma ação num destes pilares que transforma uma empresa de não sustentável em sustentável. Portanto, há que identificar aqui
iniciativas concretas, enfim, nesta lógica de facto incremental. Enfim, no caso da Auchan, sendo uma empresa do retalho alimentar, naturalmente que, digamos, dedicou particular atenção àquilo que se quer, a oferta de produtos, àquilo que é o suporte de transporte, enfim, por parte dos clientes dos produtos para casa, àquilo que é a cadeia de distribuição, etc. E, portanto, partilhar convosco alguns exemplos concretos de iniciativas práticas que a Auchan tem tomado. Tem aqui um exemplo, enfim, em tudo aquilo que tem a ver com os sacos, seja sacos recicláveis, seja sacos compostáveis, ou seja, para utilizarmos em casa naquilo que são restos alimentares de plantas, etc. E, portanto, ou seja, permite uma fermentação, o saco vai fermentar e vai se degradar, enfim, em simultâneo com os produtos que lá estão. Enfim, a redução dos plásticos e, portanto, esta lógica dos 6 R's, a remeter aqui, por um lado, para a necessidade de reduzir o plástico, e como vocês podem ver aqui, são notícias que saíram nos mídias, deixámos em março passado de começar de vender, enfim, os chamados plásticos de uso único, enfim, as palhinhas, os copos, os talheres de plástico, enfim, as cotonetes, etc. Mas também aqui a importância da formação, porque é tão importante, digamos, colocar esta oferta à disposição dos clientes, como termos os colaboradores como embaixadores destas políticas e eles próprios a sensibilizarem os clientes para isto. Aqui um exemplo, enfim, dos materiais alternativos, e hoje já existem materiais alternativos, desde cartão reciclado, a melamina, a bambu, etc. A importância da pedagogia, a importância de olharmos, enfim, percebermos que há setores importantes, como sejam os mais novos, e, portanto, aqui a são de livros infantis, enfim, a viagem do saco de plástico e do saco de plástico vaidoso, e tentando sensibilizar as crianças para a importância, enfim, da redução da utilização dos sacos de plásticos. Bom, somos uma empresa, sendo uma empresa do retalho alimentar, naturalmente que importa aqui, procuramos utilizar todas as oportunidades para aliar o transacional e o aspiracional e, portanto, enfim, aqui um exemplo concreto de como utilizamos um folheto, daqueles que provavelmente muitos de vocês contactam, enfim, nas vossas caixas do correio ou quando vão ao hipermercado, portanto, um folheto habitual com promoções, enfim, com uma distribuição na casa das centenas de milhares de exemplares, com aproveitarmos isto para sensibilizar os clientes para o que é a produção controlada, quais são as preocupações que temos com os tipos de produtos que têm este signo, ou inclusivamente sensibilizá-los para uma campanha de solidariedade da Make-A-Wish que vai ocorrer brevemente. Um dos temas, não sei até se recordam daquilo que resultou da auscultação das partes interessadas, é de facto o desperdício alimentar. É um drama social imenso, porque, como vêem, 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo acabam desperdiçados e, em paralelo, temos quase 900 milhões de pessoas a passarem fome diariamente e, portanto, há que encontrar aqui também intervenções nesta área. Digamos, fomos pioneiros em Portugal na parceria com uma empresa que é Too Good To Go, no fundo, que criamos, de facto, enfim, aquilo que se chama as Magic Box, e provavelmente alguns de vocês que me estão a ouvir já conhecem o princípio, com produtos em fim de vida, enfim, que são vendidos a um preço muito simpático, 3,99 €, e que, portanto, enfim, é uma Magic Box Magic, porque o cliente, quando compra a box, não sabe no dia seguinte, quando vai levantar, que produtos alimentares é que lá estão dentro, portanto, mas é uma iniciativa particularmente interessante. Economia circular é outra área também a suscitar particular interesse, enfim, 2 exemplos aqui também. Do lado esquerdo, enfim, um produto alimentar feito com base, enfim, em bananas, como devem calcular, é um dos alimentos, enfim, perecíveis e com um ritmo de degradação muito acelerado e, portanto, enfim, com bananas que, em fim de vida, que já não teriam condições para ser vendidas e que o seu destino até agora era o lixo e que, portanto, enfim, desenvolvemos uma receita para criar uma boa banana vegana, ou também aqui fomos inovadores, sacos plásticos recicláveis, mas feitos com plástico, digamos, utilizado nas nossas lojas. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos do compromisso da Auchan com as matérias da sustentabilidade, fomos das primeiras empresas a utilizar este conceito de venda avulso, ou seja, os clientes, enfim, os produtos não estão embalados, portanto, menos embalagens e, simultaneamente, permitindo aos clientes comprar realmente aquilo que desejam.
Novidades, e portanto aproveito para partilhar algumas novidades. Mobilidade elétrica, a partir da próxima semana, no estacionamento de uma das nossas lojas, nomeadamente do hipermercado de Alverca, 6 carregadores rápidos, enfim, 4 rápidos e 2 lentos, mas enfim, a permitir que os clientes com viaturas elétricas possam, com a comodidade que advém do facto de o carro poder estar a carregar em simultâneo, fazem as suas compras, e portanto também um compromisso aqui importante da Auchan nesta área. Enfim, permitam-me o atrevimento de voltar aqui à Make a Wish, só para dizer que é uma campanha que vai ter início no dia 26 de junho e, portanto, a venda de umas sacolas feitas em algodão vai permitir a concretização de 12 sonhos para crianças, enfim, com doenças complicadas, e, portanto, enfim, aproveito para fazer a promoção desta ação, e termino, enfim, aqui um bocadinho nesta partilha de exemplos concretos. Vou-vos dar aqui uma nota também de que somos uma empresa multinacional e o compromisso, por exemplo, da Auchan em França, de até 2030, 100% da sua energia ser utilizada a partir de fontes renováveis. Bom, não há empresas sustentáveis sem dirigentes sustentáveis. Ser sustentável, uma empresa sustentável, implica de facto uma visão de longo prazo, porque a lógica aqui é mais preventiva do que reativa. Empresas sustentáveis precisam de dirigentes e gestores sustentáveis, enfim, que pensem a longo prazo, que sejam agentes da mudança. As empresas são sistemas sociais complexos, o que significa que quando decidimos enverdar pelo caminho da sustentabilidade é preciso perceber, enfim, os vários graus de interação e, sobretudo, a importância de envolver os colaboradores. Tem aqui várias dimensões de envolvimento dos colaboradores, enfim, de sensibilização, de perceberem que há um propósito, de perceberem como é que podem participar, de serem embaixadores, de serem co-criadores. Algumas daquelas soluções, deixem-me só dizer-vos que algumas das soluções que apresentei como exemplos de Auchan resultaram de sugestões e de iniciativas dos colaboradores. Enfim, há aqui também desafios, muita bibliografia publicada sobre esta área, a importância, de facto, dos colaboradores perceberem que a empresa tem um propósito, o papel dos incentivos, enfim, no caminho do envolvimento, mas também os desafios que se colocam quando os temas são apresentados mais na lógica dos julgamentos morais. Há muita bibliografia sobre este tema. E terminava, enfim, é o meu último slide, dizendo que ser sustentável hoje, mais do que uma obrigação, para aqueles que, enfim, que sentem que o caminho que o planeta segue não pode prosseguir desta forma, pode ser uma vantagem competitiva de diferenciação e, sobretudo, aquilo que este período de Covid nos mostrou é que quando nós, aqui foi de forma involuntária, foi uma travagem brusca dos processos produtivos e de consumo, mas imediatamente o planeta reagiu e, portanto, enfim, naturalmente eu modestamente subscrevo aqui o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas para que o pós-Covid e os processos de recuperação do pós-Covid também possam eles ser um estímulo para pensarmos de forma mais sustentável e, sobretudo, identificarmos como é que as nossas empresas podem dar os pequenos passos nesse sentido. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção e estou naturalmente à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Pode descompartilhar a sua tela. Eu tenho aqui uma questão para o Paulo. Sim. Maria do Céu, podes-me passar a questão, por favor? Dá-me o teu telemóvel. Só um bocadinho, estamos aqui a receber a questão. Qual o impacto do Covid nas ações de sustentabilidade da Auchan? Eu diria que, infelizmente, o Covid vem-nos colocar mais desafios. Enfim, se pensarmos desde logo na quantidade gigantesca de desperdícios, enfim, máscaras, luvas, que enfim, estão a ser geradas e, digamos, o que isso significa em termos de incremento de resíduos que vão ter que, de alguma forma, ser reciclados. Eu diria que, nesta fase, aquilo que assumiu particular importância nas lógicas da sustentabilidade do Auchan foi a preocupação extrema que colocámos com a segurança dos nossos colaboradores. Foi aqui claramente a componente social, portanto, pensar em primeiro lugar na segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes
e reconhecendo que infelizmente há aqui um desafio extra em termos de resíduos gerados, enfim, por todos os processos de proteção e portanto vamos ter aqui que trabalhar e recuperar esta carga extra e inesperada com a qual fomos confrontados. Obrigada, Paulo. Obrigada pela sua partilha e pelas ideias que deixou aqui para que outras empresas também possam seguir. E despeço-me então do Paulo. Vamos seguir